Antes da gente começar o noticiário, eu combinei com o Thiago e a gente vai brincar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A gente vai brincar do jogo dos 7 erros do Brasil hoje. Então, coloca a tarjinha aí do jogo do Brasil. Cada um tem, sei lá, 30 segundos aí pra dar as impressões do jogo. Começa com o Edivaldo. Eu nunca botei fé nessa seleção, essa é a grande verdade. Eu comentava aqui a miúde, né? Com a rapaziada, muitas vezes eu não botava muita fé. Eu achava que era uma seleção muito jovem. Hoje acho que ela demonstrou um certo desequilíbrio emocional, principalmente no momento das penalidades, né? Então, já vinha dessa forma, é muito festiva muitas vezes a seleção, e a gente vê aquelas danças do pombo, nada contra, deixar claro, mas quando você pega uma seleção como a croata, seleção fria, gelada, inventa aquele joguinho, o Brasil cai no jogo. Então, assim, não causou muita surpresa, não, né? E o Tite, com aquelas mudanças, né? Ele colocou, parece que todos os jogadores, 26 jogadores, jogaram, né? Sim. Então, assim, foi todo um teste. Nós não tínhamos uma seleção consolidada, essa que é a grande verdade. E agora fica a derrota, que 4 anos tem mais, e a gente volta à rotina daqui a pouco e segue o jogo, Vitor. Calazans. Eu concordo com o Edivaldo, eu acho que, sobretudo, a questão emocional, e a questão emocional depende muito do comandante, né? Acho que o comandante não soube passar o controle emocional necessário para a seleção, independente do jogo, mas, sobretudo, no momento dos pênaltis. Por exemplo, o deixar o Neymar para bater o pênalti por último. Não é assim que faz, sabe? Arriscou demais, tomou uma decisão absolutamente errada, fez substituições erradas. Paciência, agora é vida que segue. Celestino, a gente perdeu ali no empate, né? Tava conversando com você lá fora, 116 minutos sem tomar o gol no jogo, né? Numa falha de um jogador que entrou depois que... Enfim, cara, qual que foi o principal erro da seleção nesse jogo? O Tite, né? Na escolha dele, 1-0, ele me coloca o jogador que ele mais prestigia na seleção, que é o Fred. Perdeu na corrida pro zagueiro, né? Ele tinha acabado de entrar, com 5 minutos de jogo, não estava cansado como zagueiro, ele perdeu na corrida pro zagueiro, e aí veio o contra-ataque e a Holanda fez o gol. Eu acho que... A Holanda fez agora contra a Argentina. Exatamente, eu acho que o maior erro do Brasil foi a escolha, principalmente do Fred. Eu não culpo nem o Rodrigo e nem o Antony, que entrou muito, muito bem, jogou melhor que o Rafinha toda vez que entrou, né? Mais decidido do que o Rafinha. Eu acho que o maior erro foi o Fred. Francês. Eu acho que o sistema de jogo do Tite, né, o Brasil, tradicionalmente, é um time que ataca, tem craques. Nós temos jogadores em todos os grandes times do mundo. Então, nós temos, sim, uma seleção de craques. Mas o Tite é o tipo de técnico que consolidou a carreira, ganha de 1-0. Fazia um gol, trancava lá atrás, todo mundo sofria. Na seleção, não deu certo, entendeu? E demonstrou também que ele é um técnico que já está meio passadão. E os outros foram muito mais inteligentes dele. A Croácia, com um time bem inferior ao time brasileiro, chutou muito menos. É verdade que o herói do jogo foi o goleiro da Croácia, né? Mas com relação ao Fred, né? O Fred não ataca, não defende, ele parece estar meio boiando ali no meio, né? Não serve para quê, mas é protegido do técnico. Fazer o quê? Bom, pelo menos uma coisa vai levar a isso. Vamos remodelar a seleção, vamos trocar o técnico, talvez colocar um técnico mais afinado internacionalmente. E aí, Tupã? O erro do Brasil, sabe qual foi? Foi convocar essa seleção, cara. A nossa seleção é uma seleção de empresários. Não tem jogador assim que está se destacando. Por exemplo, lá no Atlético tem aquele Vitor Roque, ele merecia muito melhor que o Richarlison. O Richarlison fez 2 gols maravilhosos, assim. Mas o que ele fez? Ele não chegava a incomodar. Alguns jogadores estavam ali e faltaram efetividade em alguns momentos. E não tinha aquele não tinha um centroavante que é aquele centroavante que chega de trás, ou que sabe fazer a parede. E o Richarlison, na primeira partida que ele marcou os 2 gols, o que ele fez? Os 2 gols e não mais nada. Eu acho que esse é um ponto fundamental mesmo. Então, não tem um craque que resolva. Nós precisamos de jogadores, tem que ser na minha opinião, assim, é uma mescla entre jogadores da Europa e aqui, porque a gente tem que ter carta na manga, não 3 jogadores que nós tivemos brasileiros aqui, e um deles era goleiro. O Brasil precisa melhorar muito e acabar com essa história de empresário mandando no futebol brasileiro. E isso é ruim e mostrou que nesses 20 anos o Brasil só foi ladeira abaixo. Quer comentar alguma coisa do jogo? O professor Itamar chegou a assistir ou não curte o futebol?
Data vênia, mas eu não entendo nada de futebol, eu me recuso a comentar algo que eu não entendo. Então, deixo por conta de vocês, que o pessoal aí é entendido do assunto e sabe posições, sabe tudo, deixo com eles. Vou falar pra você qual que foi o nosso erro, Celestino. Nosso erro é que nossa seleção tava na arquibancada. Se colocasse o Cafu, o Roberto Carlos Exatamente. ali, Cafu, o Roberto Carlos, o Kaká e o Ronaldão lá na frente... Você não tá lembrando de 78 lá que o nosso amigo Roberto Carlos foi abaixar. 2006 foi esse não, jogo. Não, 98. No 2006 contra a França. Foi 98 não, contra a França, 2008. que ele abaixou. Não, 98 foi. 98 ele O não tava... Aí eles Thierry marcaram- Henry veio Foi um por Henry. trás, Ele estava em né? 98. Ele estava em 98 que eu cobria 96 os Jogos Olímpicos e ele estava no time na época, sabe? Precisava de uns caras na cor. Mas enfim, vamos tocar o jornal agora direitinho. 6 horas e 13 minutos.